Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto e vamos revisitá-los, vamos citar, como os irmãos já sabem, vamos citar outros textos da Palavra de Deus também. O texto vai ser projetado na versão NVI, mas acompanhe na sua Bíblia. A Palavra de Deus diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra lida, e ela é a tua palavra, é a palavra do Senhor que nos alimenta. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, suplicamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações de uma maneira muito particular e poderosa e para a Sua glória, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dos 3 reis magos. Já ouviram falar dos 3 reis magos? Todo mundo já ouviu? Sim, mas quem disse que eram 3? Quem disse que eram reis? A Bíblia diz que eram magos. O que a Bíblia diz é que eles eram magos e que eles vieram do Oriente. Essa é a informação que nós temos. Mas existem linhas de pensamento que, inclusive, dão nome a essas possíveis 3 pessoas, esses 3 magos. Né? Se você for pesquisar, você vai achar lá Gaspar. Aí eu não sei se é parente do Léo, aí não sei. Mas o Gaspar, o Belchior e o Baltazar. Se você for pesquisar lá, os 3 reis magos, pesquisa depois no Google, vai aparecer o nome dessas 3 pessoas. Tem gente que associa o fato de serem 3 porque eram 3 presentes. Mas a realidade é que a Bíblia não diz que eram 3 e também não diz que eles eram reis. Mas o que nós podemos saber desses magos? Não nos é trazido muita informação aqui de onde eles vieram, como tomaram conhecimento do nascimento de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que eles vieram da região da Caldeia, ali da antiga região da Babilônia. Ou alguns outros acreditam que eles tenham vindo da região dos Medos e dos Persas. Não dá para ter certeza, mas é certo de que, de alguma maneira, eles tiveram acesso
a essa informação de que o Messias viria. Pode ter sido através dos judeus exilados ali, quando estiveram ali na Babilônia, ou pode ser de judeus espalhados pelo mundo, que tinham naquela época, provavelmente ali na região dos medos e dos persas. Esse conhecimento que eles tinham de que o Messias viria, tinha mais ou menos aqui, pelo menos uns 5 séculos. Uma tradição, uma informação que foi preservada. O fato que a estrela apareceu e guiou esses magos. E quanto à ocupação desses magos, a Bíblia diz que eles eram magos, mas não podemos dizer, ou não podemos entender que eles mexiam com magias. Quando pensamos em magos, eles mexiam com feitiçaria, com magia, mas não nesse caso. Eles eram provavelmente astrônomos, provavelmente eles estudavam corpos celestes, como planetas, estrelas e galáxias. Saber exatamente qual era o ofício deles traz sentido ao fato de que eles foram guiados por uma estrela, como nós vimos no texto. A estrela ia aparecendo e ia guiando os magos. Sabemos então que de alguma forma, de alguma maneira, eles tinham conhecimento da vinda do Messias e que eles estudavam as estrelas e por isso o fato da estrela os guiarem. Outra informação interessante é que Jesus, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, ele é associado à estrela. E nós vemos isso ao longo da Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Um texto pertinho da gente aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, de 78 e 79, vai falar um pouco do hino que Zacarias vai cantar. Vai dizer aqui, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Vejam, o sol nascente, que há de brilhar, que há de nos conduzir, está se referindo àquele que viria. Apocalipse 22:16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Observem que no Novo Testamento está se referindo a Jesus como uma estrela. E a gente vai fazendo as conexões, vai percebendo os porquês. Antigo Testamento, Pentateuco, Números 24:17 diz o seguinte: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Os magos sabiam que a promessa, que a estrela ela apontava para a promessa de séculos atrás. Talvez de 5 séculos antes. Começamos a perceber as coisas se encaixando, fazendo sentido, porque a estrela. Eles eram magos, eles estudavam as estrelas. Eles tinham conhecimento de alguma maneira de que o Messias viria. Existia um povo, nesse caso era o povo judeu. Eles criam de que o Salvador viria e de alguma maneira isso chegou para eles. Mas afinal de contas, o que os magos eles foram fazer? Esse é o nosso segundo ponto. O que os magos foram fazer? Versículo 2. A estrela ela vai guiar os magos até Jerusalém. E Jerusalém, queridos, ela fica mais ou menos a 10 quilômetros de Belém, onde estava Jesus. Eles estavam perto já. A estrela estava guiando os magos. E eles fazem uma pergunta tanto perigosa, e a gente vai entender por que essa pergunta é perigosa. Mas eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vamos lembrar que esses magos, eles não eram judeus, eles eram gentios. Os magos deixam bem claro que procuravam Jesus, o rei dos judeus, para adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Pessoas vindas de povos diferentes, que não eram judeus, não eram aqueles que tinham conhecimento das Escrituras, da lei, vieram de longe para adorar o Rei dos judeus, o Rei dos reis. Queridos, o Natal não significa que Jesus veio para um povo específico, mas como aprendemos semana passada, como vimos na semana passada, ele veio para todo o povo. Lucas 2:10. Lemos isso semana passada. Ele veio para todo tipo de gente. Ele veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios. Os magos, pessoas de outros povos, vieram de muito longe com um único objetivo: adorar o Rei dos Reis. Se eles fossem oriundos da Babilônia até Belém, isso daria mais ou menos 1.200 quilômetros. Se eles viessem da região dos Medos e dos Persas, mais ou menos 1.600 quilômetros. Sendo de uma região ou sendo de outra região, o fato é que eles levariam meses para poder chegar até o menino Jesus. Mas isso não importava, porque eles vieram adorar o Rei dos Reis. Meus irmãos, não importa de onde vimos, qual a nossa nacionalidade, qual a nossa língua, qual a nossa raça. O que define a nossa identidade, aquilo que nós somos, é quem nós adoramos. João Calvino tem uma frase interessante, vai ser projetada, diz o seguinte: nossa verdadeira sabedoria consiste quase inteiramente em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Porém, à medida que aprendemos quem Deus é, somos conduzidos a compreender que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. Como aprendemos quem Deus é? Como nós podemos aprender, conhecer o Senhor? O adorando, vivendo uma vida para a sua glória. E o que os magos, que saíram de tão longe, que não eram nem do povo judeu, o que eles vieram fazer? Queremos saber onde está o recém-nascido, porque nós viemos adorá-lo, vivendo uma vida para a sua glória. Inclusive, foi tema da Conferência da Juventude, cotidiano, vivendo uma vida para a glória de Deus. É isso que nos define. Quem nós adoramos é o que nos define. Essa é a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero entender com vocês aqui qual foi a reação do rei. Eu disse que a pergunta que eles fizeram era uma pergunta um tanto perigosa, dado o contexto que eles estavam e quem ouviu essa pergunta. Versículo 3. Qual foi a reação do rei? Qual foi a reação de Herodes? Mas para poder entendermos isso, meus irmãos, nós precisamos saber quem era Herodes. Herodes, ele não era judeu. Ele foi nomeado rei dos judeus pelo próprio Senado romano. O título dele era rei dos judeus porque o Senado romano, que era o império que dominava na época, o colocou nessa posição. Mas, meus irmãos, ele era um homem cruel, impiedoso e um assassino implacável. Ele matou uma de suas mulheres e alguns dos seus filhos e matava qualquer pessoa que pudesse ameaçar o seu poder. Esse era Herodes. Ele era terrivelmente mau. Ele era, meus irmãos, um idumeu. E os idumeus, eles eram remanescentes dos edomitas, que eram, por sua vez, descendentes de Esaú. E quem foi Esaú? Irmão gêmeo de Jacó, de onde vem o povo judeu. Ou seja, eles eram parentes. Eles eram parentes. Vemos aqui, meus irmãos, um retrato de um conflito antigo entre Esaú e Jacó, que teve início antes mesmo dos meninos nascerem. Na barriga da mãe, já existia um conflito entre Esaú e Jacó. Se você voltar à sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21 a 23, diz o seguinte: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor:
2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Nós estamos aqui vendo 2 nações aqui, que eram inclusive parentes. Um oriundo de Jacó, o povo judeu. Outro oriundo de Esaú, que eram os edomitas. Será que a gente consegue perceber, meus irmãos, o motivo de Herodes ter ficado, como diz o texto, perturbado? Ele, intitulado Rei dos Judeus pelos romanos, ouve dos magos que o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, a estrela de Jacó, como nós lemos no texto de Números, o herdeiro legítimo ao trono de Davi nasceu. E eles estavam ali para poder adorar ao Rei dos Judeus. E Herodes ouviu isso, e diz o texto que ele ficou perturbado. É notório que a chegada do verdadeiro Rei dos Judeus, meus irmãos, representava ali uma ameaça, um risco ao trono de Herodes, que era na época conhecido como Herodes o Grande. É claro que ele não iria aceitar isso, é claro que ele não ia deixar isso de maneira fácil. O que Herodes vai fazer diante dessa notícia? Se ele não poupou nem uma de suas mulheres e alguns de seus filhos, porque existia uma ameaça ao seu trono, o que ele não faria com uma criança recém-nascida? O que não seria capaz de fazer? Nós já vamos chegar lá. Antes disso, eu quero passar por um ponto aqui importante nesse texto, que é o nosso 4º ponto. A inércia dos sacerdotes e dos mestres da lei. Do versículo 4 ao versículo 6. Herodes, diante dessa situação, reúne os sacerdotes e os mestres da lei, como a gente vai ver no texto aí, para poder perguntar: aonde deveria nascer o Cristo? Herodes pergunta. Vejam, meus irmãos, eles têm conhecimento. Se você olhar para a sua Bíblia, aí vocês vão perceber que eles conhecem. Eles sabiam que o Messias viria e onde ele deveria nascer. Eles vão citar o Antigo Testamento. Eles vão citar um profeta. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a palavra. Os sacerdotes e os mestres da lei, olha o que eles vão dizer no versículo 5 e 6. Diante da pergunta do rei Herodes para eles, onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Eles estão citando aqui, meus irmãos, Miqueias 5:2, você pode conferir na sua Bíblia, exatamente esse texto. Eles tinham conhecimento da Bíblia, eles tinham conhecimento de que o Messias viria. E eles estavam a 10 quilômetros, do menino Jesus. Meus irmãos, o conhecimento apenas não foi capaz de levá-los a Jesus tão perto. A inércia daqueles que conheciam a lei no passado é a mesma de muitos hoje no presente. Pois dizem conhecer a Jesus, mas o nega como Senhor. Semana passada eu falei com vocês de fazer uma pesquisa, perguntar aí de maneira aleatória quem é Jesus. As pessoas vão te dizer algumas coisas, mas poucos vão dizer que ele é o Messias prometido, que veio ao mundo, nasceu, já certo que morreria pelos nossos pecados para nos remir. Muitos vão dizer que Jesus foi um cara legal, que deu bons conselhos, que era um cara maneiro, um cara do bem, que pregava o amor. Mas poucos vão dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, que veio para morrer pelos nossos pecados. Esse é o Jesus no qual nós adoramos, é o Jesus no qual define a nossa identidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que dizem conhecer a palavra, mas não se rendem a Jesus. Às vezes a gente vai conversar com alguém que está orando por alguém e devemos orar, devemos continuar orando, mas a gente usa a seguinte frase:
Poxa, ele conhece a palavra. Você não já disse isso em algum momento da sua vida? E ele conhece a palavra porque você fala a palavra para ele. Mas nós não devemos parar de orar por essas pessoas. Qual era a possibilidade desses magos, aproximadamente 5 séculos depois, guardado uma tradição de que Jesus, que o Messias viria, eles estavam diante de Jesus ali para poder adorá-lo. Então não desista de orar. Por mais que as pessoas achem que conhecem o Jesus, mas não o conhecem porque não o adoram. Não o confessam como Senhor e Salvador da sua vida. Pessoas que conhecem superficialmente, teoricamente, mas não adoram verdadeiramente o Rei dos Reis. Jesus veio através do povo judeu, mas o seu próprio povo não o reconheceu. O seu próprio povo não o reconheceu como Senhor. Aliás, é o seu próprio povo que um pouco mais à frente o leva à cruz. Conheciam a lei, mas não conheceram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os sacerdotes e os mestres da lei do povo judeu, eles sabiam onde o menino iria nascer. Eles estavam aproximadamente a 10 quilômetros do menino Jesus e não foram adorá-lo, não o reconheceram como rei. Os magos eram gentios, ou seja, era um povo que não era judeu, eles eram de povos distantes, eles viajaram mais de 1.500 quilômetros, porque queriam encontrar Jesus para poder adorá-lo. João 1, 11 e 12 fala um pouco dessa realidade. O texto diz o seguinte: veio para o que era seu, e aqui João está se referindo ao povo judeu, porque Jesus veio da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É como o texto diz, meus irmãos, aos que creem no seu nome. Saber quem é Jesus não é suficiente, é preciso crer em seu nome. John Piper tem uma frase que ilustra bem isso também. Ele diz o seguinte: crer no nome de Jesus é mais do que conhecer quem Ele é. É depositar toda a nossa confiança nele como Salvador, Senhor e Tesouro Supremo. Tão perto, mas tão distante. Outros tão distantes, mas tão perto. Vamos continuar anunciando essa mensagem. Por mais que as pessoas, muitas pessoas que você tem orado, conheça Jesus de maneira superficial, continue pregando a palavra de Deus, porque Deus ainda quer salvar muita gente. Nosso quinto ponto, meus irmãos, é exatamente o plano de Herodes. Nós vimos que ele ficou perturbado. O que ele vai fazer agora? Qual vai ser a ação dele? O que ele vai fazer com a notícia que o deixou perturbado? Herodes ele vai articular um plano, ele quer saber onde Jesus estava, e ele diz: para que eu também vá adorá-lo. Versículo 7 e versículo 8 vai falar sobre isso. Herodes está manipulando os magos através de uma mentira, meus irmãos. Herodes aqui ele é uma personificação do mal, pois o pai da mentira é o próprio diabo, como vai dizer João 8,44. Herodes é um enganador, ele é um mentiroso. Ele diz que quer adorar, mas na prática o que ele queria era matar Jesus. Se você está com sua Bíblia aberta ainda, se você for um pouquinho mais para frente, no versículo 13 do capítulo 2 de Mateus diz o seguinte: depois que partiram, o anjo do Senhor, depois que partiram, está se referindo aqui aos magos, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes queria matar Jesus. Ele é um enganador. Ele é um homem mau, perverso. Ele diz que queria adorá-lo, mas na realidade o que ele queria era matar Jesus. Mais à frente Herodes vai perceber que é enganado e ele faz uma atrocidade. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber isso.
ele mata dezenas de recém-nascidos, porque ele não conseguiu matar o rei dos judeus. E ele comete uma atrocidade, ele é mau, ele é a personificação do mal, enganador, mentiroso. Jesus iria morrer sim, meus irmãos, mas não agora. Herodes queria matar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 vai dizer isso. Mas não era a hora e não seria dessa maneira. Jesus iria morrer sim, para através da sua morte, dar vida a tudo que crer no seu nome. Mas isso só aconteceria no tempo determinado do Pai. Ele é todo-poderoso, Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Jesus iria morrer sim, mas não era a hora. E quem determina isso é Deus. Quem determina isso é o Pai. Se nós voltarmos mais uma vez para o Antigo Testamento, nós vamos ver uma declaração linda de Jó, exatamente falando sobre isso, de que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que nada pode frustrar os planos de Deus. Depois de Jó experimentar tudo aquilo que ele tinha experimentado, todo o seu sofrimento, toda aquela experiência que ele teve com o Senhor, no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele vai dizer o seguinte, 42, versículo 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Herodes não venceu, a morte não venceu, o inferno não venceu, o inimigo não venceu. Por quê? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Nós temos um Deus que tem um controle de todas as coisas, meus irmãos. Jesus iria morrer sim, mas não naquela hora, e não daquele jeito. Esse é o nosso Deus, que tem todo o poder. Esse era o plano de Herodes. Agora nós vamos ver em último lugar, meus irmãos, a atitude dos magos diante de Jesus. Esse é o nosso sexto e último ponto, do versículo 9 ao versículo 12. Os magos ouvem Herodes, retomam o seu caminho, seguindo a estrela. É provável que essa estrela, queridos, ela aparecia e sumia, e eles iam seguindo. E eles retomam esse caminho, seguindo a estrela, quando eles chegam a uma casa, onde viram o menino e a sua mãe, Maria. Um detalhe importante aqui é que Jesus não está mais na manjedoura. Jesus não está mais na estrebaria, ele está agora em uma casa. Alguns estudiosos acreditam que Jesus agora aqui já está com meses de vida, provavelmente mais de 1 ano de idade. Passou-se um tempo entre o momento que Jesus está ali na estrebaria, na manjedoura, e agora diante dos magos. Ele está numa casa. Mas o que é mais espetacular é a atitude dos magos diante do menino Jesus. O texto vai dizer que ao ver o menino Jesus na casa, eles se prostram e eles adoram. Meus irmãos, essa também foi a atitude de um dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Ele se prostra e ele adora. Essa também, meus irmãos, foi a atitude de Maria, irmã de Marta, que diante de Jesus, o próprio Deus na sua frente, ao invés de ficar preocupado com várias coisas como sua irmã, ela simplesmente se prostra aos pés de Jesus e o adora. Essa precisa ser a nossa atitude. Nos prostrarmos e adorarmos a esse Deus. Prostrar-se, meus irmãos, é um sinal de reverência. É reconhecer a grandeza, a majestade, o poder, o senhorio de Jesus. E a adoração é um ato de entrega e amor ao Criador. Meus irmãos, é isso que o Natal gera em nós, reverência e um ato de entrega e amor diante do nosso Criador. As pessoas precisam saber disso. O texto diz que eles abriram os seus tesouros e lhe deram um presente: ouro, incenso e mirra. Há uma linha de pensamento, algumas pessoas acreditam que esses presentes eram presentes caros e que a intenção dos magos era prover algum tipo de sustento ali para Jesus e para sua família. Porém, é uma tradição muito antiga dentro do cristianismo que enxerga um valor simbólico muito importante nesses presentes dados pelos magos. O ouro significa a realeza,
o incenso, a sua divindade, e a mirra, a sua plena humanidade. Rei dos Reis, que é 100% Deus e 100% humano. Homem. Orígenes, lá atrás, foi o primeiro a propor essa interpretação. Ele tem uma frase que é bem, inclusive, conhecida. Ele disse o seguinte: ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal. Por que ouro, incenso e mirra? O ouro é mencionado na Bíblia, meus irmãos, com muita frequência no ambiente real. Então, o rei, o incenso, ele era usado no santuário, no tabernáculo, em adoração a Deus. Então, assim, o próprio Deus. E a mirra era utilizada, dentre outras coisas, também para embalsamar os mortos. Então, o rei, que era o próprio Deus, que se fez carne. Os magos entenderam que o menino Jesus era o Rei dos Reis. Eles entenderam que ele era o próprio Deus, o único digno de ser adorado. Mas eles também entenderam que ele estava destinado à cruz e morreria pelos nossos pecados. Quero caminhar para o fim, meus irmãos. O texto termina dizendo que, o último versículo, tendo sido divertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E essa frase, meus irmãos, ela tem uma bela lição para nós. Advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, porque Herodes pediu para eles voltarem e indicar onde estava o menino, eles retornaram à sua terra por outro caminho. Você está com sua Bíblia aberta? Olha o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o quê? O seu caminho. Antes do encontro com Jesus, eles estavam seguindo o seu caminho. E é maravilhoso olhar para a Bíblia e encontrarmos lições desse tipo, porque antes de ver e adorar o Rei dos Reis, eles estavam fazendo o seu caminho. E depois de encontrar o Rei dos Reis e de adorá-lo, eles voltam para a sua terra por outro caminho. Meus irmãos, isso é um pouco do retrato da nossa vida. Antes de conhecermos a Jesus, nós trilhávamos outro caminho. Nós trilhávamos um caminho de pecado, caminhando nas trevas para a eternidade eterna, longe do nosso Criador. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, a partir do momento que nós podemos adorá-lo, nós voltamos por outro caminho. Nós passamos a percorrer um caminho diferente. Warren Wiersbe, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: qualquer um que vai até Cristo, volta para casa por outro caminho, pois é uma nova criatura. Essa é a história do Evangelho revelado na minha e na sua vida. Nascemos separados desse Deus e trilhávamos um caminho oposto à sua vontade. E aí Jesus nasce, é Natal. Jesus nasceu. 100% Deus, 100% homem. Ele veio fazer aquilo que era impossível de cada um de nós fazer. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecar. E teve uma morte de cruz, que era a pior morte da época, por causa dos nossos pecados. Mas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E essa é a história do Evangelho. Ele veio, nasceu, ele veio em nossa direção para nos redimir. Qualquer um que vai até Cristo, volta para casa por outro caminho. Meus irmãos, nós estamos voltando para casa. Não que estamos morrendo, não estou dizendo que nós estamos morrendo, pelo contrário. Mas como vimos, meus irmãos, Jesus veio destinado a morrer pelos nossos pecados. Mas ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, pelo que ele fez, pelo que Jesus fez, nós estamos voltando para casa. Amém?